Novas regras da educação à distância. O Ministério da Educação estabeleceu que os cursos de formação de professores deverão garantir que 50% das aulas sejam presenciais. Essa exigência se mantém mesmo após a definição do novo Marco da Educação à Distância, o EAD, que estabelece uma nova modalidade, a semipresencial, permitindo que até 30% sejam de aulas presenciais. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o doutor em Ciências na área de Engenharia da Computação e mestre em Educação, Alexandre Martins dos Anjos. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Boa tarde, bem-vindo. Essas novas regras aí, editadas pelo Ministério da Educação, elas têm um prazo aí para que as faculdades, as universidades possam se adequar. Agora, exigindo um determinado percentual, dependendo do curso de aulas presenciais, nós podemos entender que muitos profissionais estavam saindo do banco da faculdade sem a formação adequada, não é? Primeiro, boa tarde a todos que nos ouvem, né? O debate sobre a educação à distância no Brasil, ele é um debate muito amplo. Primeiro, a gente precisa entender que ela era até então compreendida como uma modalidade inclusiva que leva para milhões de brasileiros educação e educação com qualidade. E da mesma forma, na educação presencial, a gente tem cursos bons e tem cursos ruins, né? E quando a gente trabalha com a educação à distância, a gente precisa entender esse fenômeno. A gente sabe que um bom curso com estudantes que têm compromisso, com professores compromissados e com a boa proposta formativa, ela consegue ter sucesso. Agora, é claro que do ponto de vista metodológico, tecnológico, há alguns tipos de cursos que exigem implementações e adequações. Por exemplo, os cursos da área de saúde, onde você tem um pouco mais de conhecimento na área das habilidades motoras, do fazer, da prática, né? E aí essa medida... Eu perguntei isso porque tinham cursos aí que precisavam e não tinham nem o laboratório. Exatamente. Assim como no presencial, né? Ou seja, na distância no presencial hoje, a gente tem cursos de qualidade. Há muitos cursos presenciais que não têm laboratório adequado. Há muitas instituições presenciais que não têm. Então, eu diria que a questão da qualidade, ela não está muito implícita no curso ser presencial ou à distância, está na proposta formativa. Mas a gente vê que há uma necessidade de ajustes, o MEC fez esse estudo, né? Isso não significa que nós não teremos cursos à distância, ou seja, os cursos que são ofertados com qualidade, eles continuam, e aqueles cursos que precisam de algum ajuste metodológico, né, eles vêm nessa perspectiva. E agora o MEC coloca um outro fator, que é muito preponderante também, que é a obrigatoriedade das avaliações presenciais dos cursos à distância, ou seja, algumas medidas foram tomadas com a preocupação da qualidade, embora esse fator da qualidade é bastante complexo, né, e não se trata apenas da modalidade e da forma de oferta. Doutora, a educação à distância é uma realidade irreversível, né? Muitas instituições já aplicam há bastante tempo, ela se torna viável para alunos. Agora, o que muda com essa nova política de ensino à distância, além dessa avaliação que o senhor citou? Tem alguns outros pontos assim que a gente deve considerar? Por exemplo, cursos que agora, de fato, tem que ser 100% presenciais, outros que podem ter essa flexibilidade, outros 100% à distância? Sim, a gente tem hoje a educação à distância como um fenômeno na educação brasileira. De 2018 para cá, a gente teve 232% no aumento da oferta da modalidade. Então, hoje, se a gente buscar os números que a gente tem do Censo de Educação Superior, nós temos em matrículas aproximadamente 4 milhões e pouco na educação presencial e 5 milhões na educação à distância. Ou seja, a gente já oferta mais cursos superiores à distância do que de maneira presencial. Então, o que muda nesse momento é, primeiro, reconhecer que a modalidade não tem volta, trabalhar com as tecnologias. O público que nos ouve hoje, por exemplo, está assistindo pelo celular, está assistindo por meio de uma tecnologia, e ignorar que a gente vive numa sociedade por meio de uma cultura digital é praticamente ignorar o nosso contexto. Então, hoje, o impacto da educação à distância
quando se observa do ponto de vista da qualidade, é ver como é que a gente pode conviver com essas tecnologias, como a gente pode agregar no nosso cotidiano, mas com qualidade. A gente precisa preocupar sempre, e isso a gente fala não só do ponto de vista da educação à distância, mas também da educação presencial, para que a gente consiga ofertar a educação com qualidade e para que o nosso estudante, que hoje existe, e com muito, o Brasil inteiro hoje tem cursos à distância, ele consiga ter essa formação que é merecida. Mas houve alguma mudança significativa que a gente precisa ficar atento, além da questão das avaliações? Sim, primeiro tranquilizar os estudantes e o público que a gente tem um período de transição de 2 anos, como foi dito, né? Então, o que muda fundamentalmente? Cursos de educação presencial. Na educação superior, mesmo os cursos presenciais, eles poderiam ofertar 40% à distância. No novo decreto, esse percentual reduziu para 30%. Então, isso é das instituições. Segundo fator que muda é que quem já ofertava curso à distância, hoje, 80% pode ser à distância, salvo as exceções, que são os cursos na área de saúde, que foram vetados, alguns deles, né? E 20% de forma à distância ou mediada pela tecnologia com controle de frequência. Aí tem as provas, né? E o terceiro, como você mesmo já colocou na introdução, é a semipresencialidade, ou seja, as instituições poderão ofertar cursos 50% presencial e 50% à distância. E nessa fração de 50% à distância, ele pode escolher entre fazer uma aula com grupos pequenos, com 70 alunos, com controle de presença, abertura de câmera, né, uso de tecnologia, ou presencial em laboratórios e práticas, né, que são muito comuns. Você disse aí que a educação à distância teve um crescimento superior a 200%, até porque facilita a vida do estudante. Agora, estas novas regras aí, com essas novas regras, o Ministério da Educação também não estaria tentando moralizar, dar um basta nas instituições que ficam olhando só para aquilo que cai lá no caixa? Eu diria que a gente tem isso também, não tem? Há eu não diria moralizar, porque eu acho que quando você faz uma educação com qualidade, você faz com qualidade, não se trata de... Mas muitas não são com qualidade. E isso independente da maneira presencial. Quantos cursos presenciais a gente não tem sem qualidade, né? Então, o que eu diria é que o governo, ele está preocupado de alguma maneira... Mas se for à distância, onde não tem qualidade, é pior ainda. Também. E aí, veja bem, hoje, só para efeito de números, né, 4% das vagas de educação superior à distância são das universidades públicas no Brasil, né? Mais de 90% das instituições privadas. E a gente sabe que tem instituições que não olham para a qualidade. E aí, aqui não olha, que está na busca de um lucro, de algo, né? Apenas, como você mesmo disse, é claro que ela vai fazer a educação de baixo custo, né? Mas isso ela também faz no presencial, né? Quantas instituições não investem em laboratório, não investem na formação de professor, que é uma coisa muito importante, não se preocupa metodologicamente se aquele curso é adequado ou não, e você vai ter perda de qualidade. Então, quem se preocupa só com lucro e não se preocupa com a formação adequada, não tem compromisso, isso independente se é à distância ou presencial se tem. Mas é preciso a gente compreender que o fato de um curso ser à distância não significa perda de qualidade. Nós temos excelentes formações à distância também. Isso é a regra, mas tem exceções, né? Tem exceções, como temos em todas as áreas, né? Doutor, e uma pergunta assim na prática, como que um estudante, na hora de avaliar uma instituição na qual deseja se matricular, quais questões deve se levar em conta? Por exemplo, a gente tem muito assim, selo, nota 5 no MEC, isso é realmente algo rigoroso? O que o senhor consideraria para dar essa dica para os estudantes que querem ingressar? Muito bem, Camila, uma informação muito importante. Então, primeiro, o MEC avalia as instituições, né, os cursos, e ele tem os indicadores, por exemplo, o indicador de notas que vão de 0 a 5. Então, é importante olhar, porque se um curso é avaliado de 0 a 5, na UFMT, por exemplo, nós temos vários cursos de educação à distância com notas máximas de avaliação boas, né? Como também temos alguns que precisam melhorar. Então, olhar o indicador de avaliação do curso, se ele tem um indicador alto, significa que ele tem infraestrutura, que ele tem... Alguém já avaliou, mas também ouvir, né? Ouvir as pessoas, os egressos, as pessoas que entraram, visitar a instituição, buscar informação sobre os professores, né? É sempre bom que o estudante esteja atento. Principalmente à distância, né? É, que não e tem aí, sede. Obviamente, mas aí a gente pode, por e-mail, por comunicação, né? A gente
gente, por meio da cultura digital, sempre é bom a gente interagir buscando informações. Uma opinião rapidinha antes de encerrar a entrevista. Você é mestre em educação e doutor em ciências na área de engenharia da computação. Dá uma opinião para a gente aí. O que é que você achou dessa decisão esdrúxula, absurda, ditatorial do presidente norte-americano de proibir estrangeiros em Harvard? Essa é uma discussão que envolve a ausência de um debate com a sociedade, um debate coletivo, que não tem, né, no atual contexto, e hoje é também uma decisão muito ruim, porque as universidades, trabalhar radical, com universidade, né? Algo radical, né? Você tem que considerar a opinião das pessoas, e na academia onde você tem a divergência, você tem a construção do conhecimento, né? Então, quando você não escuta o contrário, não escuta a divergência, a construção do conhecimento, você ignora uma sociedade que, de certa forma, deve progredir, deve avançar, deve ir à distância, né? Então, é lamentável, né, a postura que se tem nesse momento. Vendo fantasmas onde eles não existem, né? Exatamente. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço.